que no São Paulo o atacante Henrique não deve ficar. Ele e seu empresário estão bastante chateados com Zubeldia e companhia pela falta de oportunidades. Zubeldia já sofre pressão nos bastidores do São Paulo? Exagero pressionar um treinador que está no início de trabalho, de início de temporada? Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo sobre o São Paulo. O atacante Henrique, de só 18 anos de idade, que teve seu contrato renovado no fim do ano passado, não deve permanecer no clube. O empresário dele, o Wagner Ribeiro, está bastante irritado com a atual condição do atleta. Vale a lembrança de que a renovação foi das mais complicadas. Isso porque o Henrique tinha várias propostas e acabou aceitando estender seu vínculo, que terminaria em dezembro deste ano, até dezembro de 2028, com a promessa de que ele seria melhor aproveitado. Veio a temporada de 2025 e o Zubeldia só o colocou em um único jogo. Foi na partida contra o Botafogo em que o Henrique foi titular. Desde então ele foi para o banco de reservas contra a Portuguesa e também contra o Santos, mas nem sequer foi utilizado. Diante desse cenário, Wagner Ribeiro tomou a decisão de buscar clubes para o Henrique. A grande dificuldade diz respeito à janela. Vários dos principais pontos de futebol no mundo já não têm permissão para inscrição de atletas nesse momento. Então a tendência é que o Henrique tenha de esperar até a metade do ano. O Wagner Ribeiro tem a percepção de que com o Zubeldia o Henrique não vai jogar, apesar de todo o esforço feito pela diretoria em relação à renovação desse atleta, que é extremamente promissor. Só para completar, o Henrique, a partir da sua renovação, passou a ter uma multa rescisória de 65 milhões de euros. Pergunta que eu deixo para você é: o Henrique está sendo mal utilizado? Merecia mais minutos ou você está com o Zubeldia nessa questão? Usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Bom, ficou, né, depois de mais um resultado ruim do São Paulo, ficou ali um ruído, aquela coisa de questionar o trabalho do Zubeldia. Tá bem no começo da temporada, é verdade, mas o São Paulo tem oscilado demais, né? Fez um bom jogo contra o Corinthians, depois teve uma atuação que foi um resultado que não condiz muito com o que foi o jogo lá contra o Mirassol, mas fez 4-1, teve muito susto, sofreu demais, né, nesse jogo, e claro, algumas partidas muito abaixo, como a gente vai citar as últimas duas, né, Red Bull Bragantino jogando com um a mais, agora contra a Inter de Limeira a mesma coisa, e alguns questionamentos e escolhas do técnico Luiz Zubeldia, que ora jogou com o time reserva, ora jogou com o time principal, e o São Paulo não conseguiu evoluir nesses últimos dois jogos. Primeiro, na minha apuração, conversando com pessoas da direção do São Paulo, não há qualquer chance de mudança de comando técnico nesse momento. O presidente Casares garante a permanência do Zubeldia, não é hora de trocar nada. Porém, na alta cúpula são paulina, existe já essa ideia de que o time precisa evoluir. Tá jogando com o time reserva? O time precisa responder, os que estão tendo oportunidades precisam criar essa dúvida na cabeça do treinador, e o time principal, que é o time considerado titular, precisa melhorar também no sentido de daqui a pouco ter uma Libertadores. O Campeonato Paulista é um campeonato que o São Paulo quer vencer, entra para vencer. Então, assim, existe uma pressãozinha pela melhora no trabalho, isso sim, mas não uma pressão de perder o próximo, tá fora. Mesmo porque o São Paulo tem mais um jogo do Campeonato Paulista em Brasília e depois tem o clássico contra o Palmeiras. Aí sim, medindo forças, clássico, aquela coisa. O jogo contra o Corinthians deixou uma impressão muito boa, porém o jogo contra o Santos, o São Paulo também não teve uma grande atuação, inclusive questionando o treinador na escolha, por exemplo, no segundo tempo, de tirar o Pablo Maia e colocar o Ferreirinha. Chamava demais o Santos para o ataque, para dentro da área do São Paulo. Então algumas escolhas são questionadas, porém não há hoje dentro da direção do São Paulo a ideia de mudança no comando técnico de Luiz Zubeldia, que participou, claro, evidentemente, da montagem desse elenco, né, da escolha dos jogadores. Então a ideia da direção é dar tempo a esse trabalho, tanto que ele permaneceu, né, naquele ruído que teve no ano passado. Zubeldia vai ser avaliado, enfim, muita gente falando que era fritura o treinador. O trabalho segue e o trabalho vai sendo analisado conforme as partidas, mas de fato há essa ideia de que o time precisa evoluir dentro de campo. E vocês são a favor de uma troca de treinador já no começo da temporada? Deixa os comentários aqui. Bom, o Muricy Ramalho viajou com a
delegação. O Muricy tinha viajado na final da Copa do Brasil, quando o São Paulo foi campeão. Todas as vezes que o São Paulo foi campeão, por exemplo, lá na Supercopa também, em Belo Horizonte, Muricy Ramalho viajou nesses momentos assim específicos. Normalmente ele não viaja, né? E isso já estava desde quando ele chegou no São Paulo pela questão de saúde, né? Muricy Ramalho não tem trabalhado, não tem viajado e feito essas concentrações. Mas agora em Brasília, essa semana, para esses 2 jogos em Brasília, hoje inclusive um deles, e aí pré-clássico, esses 2 jogos pré-clássico contra o Palmeiras, o Muricy viajou. Por quê? No começo da temporada, lá na FC Series, o Muricy viajou e teve esse contato de pré-temporada, esse contato mais próximo com os jogadores ali na concentração, não que ele não tenha no CT, mas numa viagem, numa preparação, numa concentração, próximo da diretoria, próximo da comissão técnica. Foi muito positivo para o Muricy e muito positivo para o grupo, né? Para a comissão, para a diretoria, ter ali o Muricy, essa figura importante, um cara multicampeão, técnico vitorioso, ídolo do clube, costas largas, um cara que tem muita moral dentro do clube. Então, nessa pré-temporada foi importante estar presente ali. O Muricy gostou de estar presente e para o São Paulo foi muito importante. Então, agora, nesses jogos em Brasília, nessa semana de preparação em Brasília, pré-clássico contra o Palmeiras, o Muricy então decidiu viajar para Brasília com o elenco, exatamente para ter esse contato, para ter uma continuação daquilo que foi a pré-temporada. Então, o Muricy Ramalho, figura importante, que não tinha essa presença nas viagens por questões de saúde ali, deslocamento, aquela coisa toda. O Muricy Ramalho então está em Brasília muito em função daquilo que aconteceu lá na Flórida, na FC Series, quando o time teve ali a pré-temporada nos Estados Unidos. Então essa é uma boa notícia para o torcedor de São Paulo. Ter a presença do Muricy Ramalho nesse momento é de suma importância, claro, contando com toda a experiência dele. E tem um detalhe, né? O Muricy faz questão de não entrar em vestiário, não dar palpite de escalação. Claro que quando Zubeldia ou alguém da diretoria pede um conselho, o Muricy é o primeiro a falar. O Muricy tem participação muito importante em chegadas, em saídas de jogadores, né? Contratações de treinadores, no caso, participou diretamente das últimas chegadas de treinadores. Então o Muricy é uma figura que dá algumas entrevistas, está sempre falando, né, como coordenador técnico do São Paulo, mas no dia a dia é uma figura que tenta ser importante em períodos e momentos assim mais específicos, pontuais, mas não é aquela figura que está ali fazendo sombra para treinador, sombra para dirigente. Ele é um cara que soma ali muito do que é a questão dos jogadores, do elenco, dos moleques que estão subindo da base, essa fusão aí com comissão técnica e, claro, diretoria. Vocês aprovam o Muricy Ramalho nas viagens do São Paulo? Me parece ser uma boa, principalmente nesse momento de início de temporada pro São Paulo. Então aí tá, torcedores, o Zubeldia vai resistir à pressão sofrida, né, ultimamente aí para poder ser demitido do São Paulo. Será que o treinador vai aguentar essa pressão? O São Paulo irá acertar, a diretoria, né? Irá acertar, demitir o treinador agora ou esperar mais um pouco? Tem torcedor favorável de demitir o treinador agora, antes da Libertadores, para já o novo técnico se habituar com a equipe e fazer, né, a equipe jogar do seu jeito para a Libertadores, do que esperar o Zubeldia acabar estragando a temporada do São Paulo, conseguindo aí ferrar o clube na Libertadores para depois ser demitido, né? Então muitos torcedores querem que o Zubeldia seja demitido agora e outros querem que o Zubeldia fique para poder ter chance de provar que ainda dá para fazer alguma coisa no São Paulo. Então deixa sua opinião nos comentários. O vídeo de mais cedo repercutiu muito aí o Zubeldia, e também quero que isso aí a gente possa debater mais amplamente sobre o Zubeldia. Valeu? Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações também.